Eu sou o Lô Alves, Valfredo em Busca da Simbiose, e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música. Selfie é o segundo disco do projeto paulistano Valfredo em Busca da Simbiose, que está sendo lançado pelo selo Balaclava Records. Uma definição usada para apresentar o projeto é que seria um som indie pop, jazz, mágico, imagético, psicodélico. Complexo, né? Selfie é um disco bastante sensorial, que nos leva para uma espécie de viagem sonora. E para nos guiar nesta viagem, recebemos aqui hoje o Lô Alves, o homem banda Valfredo em Busca da Simbiose. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. Bem-vindo, Lu. E eu sou o Lô Alves. Ai. Obrigado, gente. Prazer, é muito bom aqui. Poder te receber aqui nesse espaço que a gente tem para poder entender um pouco mais, né, também sobre esses processos criativos e também expandir a audição do disco para quem se interessa mais por essas trocas todas, né? Para começar, eu acho interessante pensar um pouco sobre como foi o seu processo de construção desse disco, já que o anterior era de 2019, o Maiúsculas Cósmicas. Eu acredito que esse processo aconteceu grande parte já dentro da pandemia, então eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi o momento que você decidiu, é hora de gravar um novo disco. Eu decidi gravar esse novo disco no início de 2020, quando ainda não tava na quarentena, tava aquela coisa meio carnaval, festa, tipo, já tava começando a anunciar uma coisa ou outra na China, né? Então, em 2020, lá para março, fevereiro, meu aniversário, eu já tava começando a escrever algumas músicas, né? E aí estourou a quarentena, acho que em março, se eu não me engano. Acho que foi por aí mesmo. Eu cheguei até a ver um último show, um último festival que teve até no Rei Tuyo. Foi a despedida dos shows, eu lembro desse show. E nesse período que tudo começou a fechar, enfim, as lojas começou a fechar, não ter show, não começou a ter evento. A gente estava muito mais em casa, muito mais com a gente mesmo. E eu, como além de músico, compositor e produtor musical, também sou fotógrafo, né, filmmaker, trabalho com audiovisual, minha área parou total. Então eu falei, cara, eu vou ter que assumir agora de vez uma profissão que eu ainda não tinha certeza se era ou não, que é ser compositor. Eu tinha um primeiro disco que era o Maiúsculas Cósmicas, que era um compilado de músicas mais antigas, tipo anos de músicas de composição, de ideias que eu vinha anotando durante anos, e aí eu tive que fazer um segundo disco com ideias completamente novas. Eu falei, cara, vou ter que levantar um disco do zero agora, com novas ideias, um novo conceito. Eu fiz um decreto. Gente, é sério, eu sentei assim, vou fazer uma música por semana. Durou quanto tempo? Cara, durou meses, sei lá. Tipo, durou assim, às vezes eu quebrava esse decreto, eu ficava bom mal. Tipo, uma semana eu não conseguia, mas pelo menos eu fiz a ideia. Não fiz ela inteira, mas fiz uma ideia. Eu cheguei no fim do processo, assim, com, cara, mais de 20 músicas, né? Fiz, tipo, um monte de música, óbvio. Tinha música que eu tava meio repetida, né? Algumas ideias e tal. E aí eu ia compartilhando isso tudo com o Eric Vampel, que é o Toca Synths com a Valfredo, e com a Larissa Conforto. Compartilhava tudo com eles e com o Fará, os três. Então, terminava a música, ouve aí! Terminava a música, ouve aí! E aí, depois desse processo de composição, eu usava o gravador do celular mesmo, voz e violão, e deixava a canção meio que bem esquematizada, um mapa da canção, todo pronto no gravador do celular. Depois eu via e alterando uma coisa de letra. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer a pré-produção do disco, né? E tudo isso foi em 2020. Então, a pré-produção do disco, gravação de base, criação de beat, tudo em casa. Criação de beat, sintetizador, guitarra em linha, baixo em linha, tudo já. Eu já deixava quase tudo meio pronto e ia mandando pro pessoal do selo, mandando pra Lari, mandando pro Eric. A Lari gravou umas bateras, inclusive. Então, foi um processo insano, assim, que eu tive que assumir uma responsabilidade. Antes eu levava na brincadeira, mó legal, né? A banda era meio que um segundo plano, assim, sabe? Eu trabalhava com outras coisas e meio que ia tocando a banda. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou aproveitar essa quarentena pra levar isso aqui a sério, já que eu não tenho mais nada pra fazer. Aí eu vou focar nas minhas... me ver realmente como compositor, assim, e produtor musical. Assumir mesmo, assim. E focando mais nas letras, acho que boa parte disso é um grande processo de autoconhecimento, assim, né?
Boa parte das letras é meio que isso. Então, como que é expor esse processo que é bem pessoal pra todo mundo ouvir? Cara, é complexo, mas eu exercitei isso bastante no primeiro. O segundo foi um pouco mais tranquilo, né? Porque, querendo ou não, eu entendo que a realidade... eu adoro repetir isso. A realidade é um espaço de representação imagético, ele é plástico, e tudo que se apresenta para mim é um espelho. Assim como você me vê, você projeta um espelho teu, então meio que eu sou você, você sou eu sou você, né? Tipo, a gente é meio que a mesma pessoa. Então, assim, quando eu tô num processo meu de autoconhecimento, de expurgo, de certa forma, eu também tô auxiliando outras pessoas, sem querer, né? Então, assim... esse processo de busca pessoal, de traumas pessoais, porque ali você tá no silêncio, cara. Imagina, eu moro numa kitnet aqui, né, no Copan, tipo, imagina, o prédio inteiro, todo mundo umas gaiolas trancado, assim, né, trancado, e escrevendo, produzindo, criando, pintando, fotógrafos, enfim, tem bastante artista também aqui, tipo, gente que trabalha com arte, e foi um processo de materializar a dor, cara, tá ligado? Materializar a dor, você tá sentindo uma dor no coração, você tá sentindo uma coisa, uma energia de morte, cara, porque tava morrendo muita gente, né? Sim. Tava morrendo muita gente, tipo... Então, cara, era um peso, velho. Porque além do próprio peso, né? Imagina, cara, a gente se via direto em show, tá ligado? A gente se via em show na fan house, eu fotografando lá, e você fazendo DJ set... Nossa vida era trampar com evento, com gente, com pessoas, tipo, putz, ferrou, velho, não tem mais isso, tá ligado? Então era muita dor, muita dor. Então foi um processo, esse disco, ele fala muito sobre esse enfrentamento, de dar a mão pras nossas sombras, de... Não tem outra forma, cara. Tipo, não tem o que fazer, ou a gente vai sofrer ou vai sofrer, então pelo menos eu vou materializar essa Transformar sofrência. em arte, né, esse sofrimento. Então, querendo ou não, eu achei uma forma... né, eu busquei essa forma e o primeiro ano de quarentena pra mim foi só isso, cara. Só escrever e ter ideias, saca? Tipo, não tinha mais... E preocupação com grana, né? Mas aí não tinha que fazer, velho. Cara, eu vou fazer um disco aqui, velho. Eu não tenho mais nada pra fazer. E aí eu tive esse, querendo ou não, um certo privilégio por trabalhar muitos anos com produção musical, né? Gravar muitas bandas, tipo, trabalhar em estúdio com... Enfim, né? Com Calypso... com o Alexandre Pires, trabalhei com uma galera em estúdio, assim, com a Gal Costa, já trabalhei. Então, pegar toda aquela experiência que eu tinha de ter trabalhado e observar artistas gravando e tal, eu falei, cara, agora, tipo, é o momento de eu fazer tudo isso aqui pra mim, tá ligado? Eu fiz pra tanta gente, né? Por que eu não vou fazer em casa agora pra mim mesmo? Então, eu tinha isso, eu podia fazer isso, falei, vou fazer. Você teve esse processo que foi bastante solitário, podemos dizer assim, né? No início, de criar e no máximo trocar virtualmente com as pessoas. Qual foi o momento de você se encontrar também com a banda de apoio, de você gravar os outros instrumentos? Como foi também essa troca de reencontrar, digamos assim, as pessoas e poder tocar com elas? A gente foi convidado pro Cultura Livre, que foi o grande encontro da banda, assim, do projeto, né? Então, eu já tava meio com as músicas meio prontas, algumas guias, processos, mas a gente foi convidado para tocar algumas músicas do Maiúsculas Cósmicas e aí a gente escolheu fazer no Breve. Foi aí que virou uma chave, porque a gente queria fazer num lugar que remetesse a uma lembrança, uma parada, o Breve tava para fechar já, e aí a gente, em segredo ali, a gente foi... O Farol e o Dota ofereceram a chave, gente, grava aí, aproveita o espaço, já que tá vazio, né, cara? Então a gente convidou uma pessoa pra filmar, gravar, a própria banda gravou o som, e ali eu falei, cara, gente, é aqui que a gente vai gravar. Pô, a gente curtiu o som do programa, como ficou, né, a vibe do programa e tal. A gente falou, pô, é aqui que eu vou querer gravar as baterias. Eu já tava com as guias, quase todas as guias prontas, então foi ali que eu reuni, de fato, a galera pra poder gravar as baterias. Então, assim, eu já deixava muito tudo muito na manga, assim, já, tipo, os sintetizadores já das ideias que eu queria, algumas coisas. O Eric, às vezes, vinha aqui em casa e gravava. Ele gravou a maioria dos sintetizadores, eu só ficava cantarolando pra ele, assim, cara, eu quero meio... Aí ele... Isso, inclusive, era uma dúvida que eu tinha, porque os synths são bem presentes nesse disco, é uma vibe diferente do que tem no primeiro. Então eu queria saber como que
rolou isso. Então foi essa a história. Exatamente. Eu cantarolei muita... porque pra mim eu chamo de leitmotiv, né? Então, que são, cara, melodias que quase praticamente sigilos, que eu chamo de sigilo, que é uma forma de você remeter, trigar a mente profunda da pessoa com uma melodia. Então eu cantava algumas melodias, já deixava até prontas algumas melodias na própria gravação de guia, na voz e violão ali, tipo... Tipo, eu já sabia as linhas de synth que eu queria pela voz, e aí na hora de gravar, Eric, aí a gente pesquisava assim, os timbres, eu acho que esse timbre é mais aqui. Assim, e o Eric aí, nesse, ele me auxiliou muito, assim, né, na escolha dos timbres, a harmona é um pouco mais complexo, mas eu mudei os timbres de synth, né, a gente usou um Casio CZ80, sei lá, é um muito clássico, um synthzinho desse tamanhinho, assim, muito pequenininho, que era o Gabriel do Grande Babaca, que gravava os synths comigo, e aí, nesse segundo, é o Eric, e aí a gente usou um Yamahazinho, um piano elétrico da Yamaha, né? Nossa. E a gente usou muito Prophet 5, cara. Eu sou muito fã do Prophet 5. Mas não o Prophet 5 de verdade, né? A gente usou um plugin. É um pouquinho caro, né? Então, um dia a gente vai chegar no Prophet 5 de verdade. Mas eu falei, cara, eu quero Prophet 5 só. Só Prophet 5 e os piano elétrico. Então eu já também tinha uma pesquisa de bandas, de sons que eu tava atrás, assim, que eu gosto disso. Uma coisa meio R&B também. Eu tentei... Cara, é meio maluco. Eu vou misturando as bandas que eu gosto e é isso. E aí a Lari entrou também pra gravar as bateras. Eu chamei ela pra gravar 3 bateras. Medicina, que ela faz o feat, como a IE. Ela grava Monstros, que é uma das minhas favoritas também. E ela grava Flui e Evolui, que é uma brisa no final ali. E ela também é uma das inspirações pro Som dos Golfinhos. Porque a gente pira em ET, a gente pira muito em ET. E aí a gente se conheceu, tipo, virou parceiro, assim, demais. E eu falei, cara, eu vou fazer Som dos Golfinhos. Eu já tava com a música meio pronta, ela se chamava Nave. Depois virou Som dos Morcegos, aí virou Som dos Golfinhos, porque ela meditava ouvindo umas paradas de golfinho. E eu falei, cara, tem tudo a ver, saca? Então, também, eu abro o disco já com uma dedicatória já pra ela, já. Você já adentrou a primeira faixa do disco? Eu acho que a gente pode começar a falar delas, né? Falar de cada canção. Você explicou um pouco do Som dos Golfinhos. Eu acho que ela é uma faixa de abertura que nos convida a entrar nesse universo do disco, né? E ela tem essa coisa de ser uma música quase meio pop, tortuosa, assim. Eu queria entender um pouco mais sobre essa canção. Pop tortuosa, amei. Cara, essa música, ela foi uma saga, assim, cara, uma epopeia, porque ela quase saiu. Aí o Fará falava, cara, você não pode escutar uma lombra, você não vai deixar uma música pop sabe? As músicas pop do disco é Golfinhos, Manhã, acho que Golfinhos, Manhã e aqui tem a Pluma, que é Convenções Humanas. São as 3 músicas que são mais solares, digamos assim, que tem acordes maiores e mais que traz a galera pra uma vibe. As outras é tudo lombra, música de harmona menor, tipo lombra. Então, a Som dos Golfinhos, ela foi a última música que eu escrevi. Foi depois dessa música que eu falei, cara, aqui eu vou começar a produzir o disco. Né? Eu sentei, essa música é aquelas músicas que saem em 5 minutos, assim, 10 minutos, sabe? Eu já tava, com um monte de música, e aí eu comecei compondo ela pelo Eu vou te levar comigo, que é e é muito louco, né? Chamando a galera pra lombra, né? Vem, que é os ETzinho fofinho, chamando a galera pra entrar onde? Na lombra. Que depois o disco vira uma lombra só, né? Traumas de estimação, monstro, enfim. Essa música ela é um pop tortuoso porque a gente tá passando por um momento, assim, um presidente meio ditador, assim, uma parada meio pesada, né? É tudo vaidade quem se vê dono do mundo. É tudo vaidade quem se vê dono do mundo. Aí, os Sons dos Golfinhos, enfim... Gente, aí vai entrar numa coisa meio maluca, porque eu não sei se eu vou conseguir explicar isso pra vocês agora.
Mas os golfinhos são símbolos de seres que eram os deuses astronautas do Hermes Trismegisto, do disco do Jorge Ben, né? Então, eram os deuses astronautas, tem a ver um pouco com isso. Essa foi a última música que eu escrevi, porque eu tive numa meditação, numa meditação, eu vi uma nave, entendeu? Aí eu falei, pô, preciso terminar o disco com essa música. E eu e a Lari, a gente falava muito sobre ET, cara. A gente pira muito em ET. Massa. E aí, só que é isso, cara. Eu falei, cara, essa música tá muito... eu faço umas músicas meio lullabies também, né? Eu e o Fará, a gente já chegou nesse insight. Cara, tem umas músicas que são meio lullabies, assim, uma coisa meio... Parece que é música pra criança, mas é meio... Enfim, ainda tô nessa investigação, vocês podem me ajudar nisso. Que é o pop tortuoso. Né? E aí, cara, quando eu terminei Som dos Golfinhos, foi a decisão pra começar o disco. Então, ela é a última música a ser composta, mas ela foi a primeira a ser gravada. Eu comecei pelas últimas. Então, ela foi a primeira a ser gravada, ela quase saiu do disco. Porque eu falei, cara, tá muito pop. Tá muito pop, né? Aí o Fará, todo mundo, tipo, a banda, todo mundo ficou junto comigo, assim, né? Falou, cara, tem que abrir com essa música, cara, ela chama a galera. Aí eu abaixei minha guarda e falei, vou com vocês. Eu fui com todo mundo, assim, abri com essa música porque a banda e o selo, todo mundo falou, cara, vai com essa música, tipo... Sim. E ela realmente, ela é especial. Bom, já que você tá falando em erros, vamos pra segunda música, que é Traumas de Estimação. Não que eu ache ela um erro, mas ela fala sobre erros. Fala sobre aceitar erros e coisas assim. Eu acho que, pra mim, ela vem um pouco dessa coisa bem da análise, né? Que a gente já tinha comentado um pouco de você nessas suas pirações. E uma coisa que eu mais adorei, além da própria letra, é que os synthzinhos me lembram muito o Salad Days, do Mac DeMarco. Não sei se foi inspiração, mas... Me o Eric, remeteu um pouco. O Eric pira, né? Eu e o Eric, a gente pira no Conan Mocassin. O Conan Mocassin pra gente foi uma parada, assim. A gente ouvia muito antes de começar esse disco, que também é meio que quase que um padrinho do Mac DeMarco, né? Então a gente foi um pouco nessa onda. Traumas de Estimação, cara, ela é tipo Salad Days nos timbres, mas ela é meio Djavan, assim, que ela tem umas progressão meio Djavan. Ela tem até uma modulação, né? Não há sentido se não for sentindo. Ela tá menor, de repente ela fica toda maior. Não há sentido se não for sentindo. Que é tipo, como é que é? Oceano, né? Então eu me baseei um pouco em Oceano do Djavan, mas é porque ouvi muito Djavan, muito mesmo, ainda ouço. Então eu tenho um pouco dessa essência da forma de compor, das progressões, de tudo meio do Djavan. Mas a forma de produzir e de arranjar é muito essa vibe meio o Conan, o Mac DeMarco, essa galera. Ixi, mano, eu misturo tudo, velho. Eu misturo muita coisa. Mas a Traumas de Estimação, ela fala sobre essa... Na parte mais conceitual dela, a primeira palavra que vem é o sentir mesmo, né? Porque não só pra mim, mas pro pessoal do projeto, assim, quem tá junto, a banda, todo mundo que participou, cara, sente demais, entendeu? E aí todo mundo tava ali sentindo aquilo, assim. E o sentir transmuta o racional, né, cara? Porque algumas pessoas, elas são muito mais racionais, eles têm vários tipos de comportamentos, algumas são mais racionais, elas entendem através de racionalizar, através de uma leitura, né, através de uma explicação, e a outras é quando ela é pungida mesmo por um sentimento, né? Então não há sentido se não for sentido. Se você não... você pode até racionalizar uma ideia, você pode entender de certa forma, mas você só vai compreender ela por inteiro quando você sentir e experienciar aquilo, né? É que nem um luto, né? Você até, meus pêsames, mas se você não perdeu alguém, você não vai saber como é. Tipo, é só quando você passar por isso, né? Então não há sentido se não for sentindo. E falar muito sobre traumas de infância, aquelas coisas de escola, né? Que a gente passa aqueles bullying zoado, né? Os gamer, eu era gamer também. Então... O cara que era nerd, eu era muito nerd, cara, que estudava guita 12 horas por dia, sabe? Que na escola a galera não dava nada, assim, tipo... Enfim,
questões de família que todo mundo tem, né? Ela fala muito sobre isso, assim. Agora não vou lembrar a letra como abre, mas ela já começa falando sobre esses traumas mesmo, cara. Essas coisas que você vai carregando durante a vida, né? E acho que minha estrofe favorita é: minha vontade é me esforçar em não se esforçar tanto, em não me esforçar tanto. Tipo, porque às vezes, cara, quando você tá muito, você prende muito uma coisa, tipo, eu quero muito isso aqui, quero muito, você fica martelando naquilo, mano, e não dá certo. Às vezes é você deixar fluir, tá ligado? Você solta um pouco e a parada vai. Esse é um dos segredos da magia, pra quem assiste Midnight Gospel, tá ligado? É isso. A gente chega então na faixa de número 3, que é Meros Cérebros. Eu acho que essa é mais uma em que a letra ainda tá se resolvendo aqui pra mim, ainda tem muita coisa pra descobrir. Eu acho que ela é uma letra misteriosa e acho que eu queria entender um pouco mais também sobre como é o seu processo de criação, de composição, se tem alguma regra ou não, como você cria essas canções. A Meros Cérebros é que assim, talvez ela seja uma das minhas canções favoritas. Eu queria abrir o disco com essa faixa. Só que os caras, aí então, né? Essa música não é muito convidativa, né? Essa música já vai deixar as pessoas muito tristes, né? Tipo, e eu, porra, gente, mas eu quero abrir com essa música aí. Por favor, Lô, vamos abrir com Golfinhos. Aí eu, tá bom. Aí a gente abriu com Golfinhos. Meros Cérebros, cara, ela fala sobre sonho, né? Eu tenho uma pira com sonho, assim, surreal mesmo, né? Palavra literal. Ela é surreal porque ela fala sobre esse desdobramento da realidade mesmo. Como eu vejo a realidade eu percebo e sinto a realidade de forma plástica, porque os sonhos são uma forma incrível da gente analisar o nosso subconsciente e a nossa mente profunda. Eu tô ali na Meros Cérebros falando, despertei no meio desse sonho, apenas para descobrir que tudo isso é um sonho. Então, tipo, você desperta num sonho para perceber, você acordou da cama num sonho, você acorda e você tá em outro, porque aqui também querendo ou não, só elétron vibrando e a gente só tá percebendo um monte de elétron vibrando e nosso cérebro codificando tudo que a gente tá vendo. E aí a forma da composição, cara, eu acho que ela é um pouco Amarante. Tipo, eu tenho muito uma pira também, eu gosto muito do Amarante, eu gostei muito do disco novo dele. Gosto do Cavalo, muito do Cavalo. Acho que é um dos meus discos favoritos, assim. E quase ninguém gosta, né? Que é muito triste. Mas a Meros Cérebros tem um pouco dessa estrutura, né? Sim. Saindo da parte um pouco mais conceitual, entrando na parte mais prática, pragmática. Ela tem muito sound design também, ela tem uma coisa meio... Esse disco todo tem uma coisa meio marítima. Das camadas, assim, né? Tipo, meio de mar, cara. Parece que tem uma baleia gigante no meio do disco, que a gente foi conscientemente fazendo isso, aí o Eric, a gente acabou... tipo um navio fantasma. Porque essa track também fala sobre fantasmas, porque nos meus sonhos lúcidos, eu vejo muito fantasma, eu tenho muito contato com fantasma, gente. Agora, se é real ou não, aí eu já não sei. Mas eu tenho essa parada de contato, de trocar ideia com o espírito, Então eu gosto de falar sobre isso também. Isso é mais literal, mas como código e símbolo, fantasma não deixa de ser fantasmas da nossa vida também, né? Símbolos, coisas que a gente leva como fantasma. Vejo o mais belo fantasma. Pra entender com meros cérebros, né? Tipo, racionalmente você não vai entender isso. Que são antenas meio fora do lugar, porque tá todo mundo... todo mundo lotado de informação na cabeça, né? Que a gente chama de dromocracia. Então é muita informação atrás de informação, então a gente fica meio desregulado. Aparatos eletrônicos não vão mais nos ajudar, porque é muita informação, gente. Tipo, sim. E às vezes fica difícil, entendeu? E aí quando a gente desliga, gente, tô fazendo essa análise aqui com vocês. Quando a gente desliga um pouco, a gente consegue ver os belos fantasmas, que são os seres que estão com a gente, tipo os ET, o que vocês quiserem. Os golfinhos. Tudo. Bom, vamos pra próxima. Amanhã, a faixa que ganhou um clipe, né? Eu queria saber duas coisas. Por que você decidiu lançar essa como primeiro single? Convidar as pessoas a partir dela e por que ela ganhou um clipe? Cara, eu não decido tudo sozinho, né? Eu tenho pessoas que me auxiliam. Então,
cara, a gente ouve junto, a banda ouve junto, Lô, acho que é uma das que todo mundo mais gostou junto aqui, todo mundo que é mais palatável, vamos dizer assim, que Manhã talvez seja a música mais que pega assim de primeira, saca? Ela é uma composição delicada, ela é solar, ela não agride, ela é, enfim, você entrou numa lombra ali e aí você tem uma música mais de manhã, né? Trazendo essa sensação gostosa da manhã mesmo. Então, acho que Manhã tem muito a ver com o início, né? Você acordou depois dos sonhos dos meus cérebros, aí exatamente. Vem uma treva ali, né? E aí amanhã ela traz essa sensação de início mesmo. Pô, começou, né? Eu acho que até por isso, inconscientemente, a gente decidiu abrir com o primeiro single Manhã. E aí na parceria, essa eu gravei o synths, essa eu gravei todo, isso eu gravei tudo, né? Praticamente o Eric gravou o baixo, o Anami é batera. O clipe foi com a Tata Leon Evangelides, junto com o Zé, né, do Cinza. Ficou um clipe muito sensível, assim, de movimento, de pele, eu acho que remete um pouco a essa coisa de manhã, quando você acorda, você se espreguiça, e tem aquele movimento, aquela coisa. Ela abriu por ser manhã, por ser mais palatável, e ela também, cara, ela tem uma ode um pouco ao Raul, assim, que é 10 mil anos ou mais tempo atrás, vim pra acontecer feito você. Fiz uma parada ali pro Raul, cara, e ela tem esse coralzinho no final, que é tipo, muito feito manhã, cantar só pra você, que acho que ela é um pouco Los Hermanos, assim, eu não sei, gente, vocês podem me ajudar aí, eu ainda tô tentando entender o que é. O que é, mas eu acho que ela é a mais palatável, talvez, eu não sei. Entendi. Qual a opinião de vocês, mas talvez seja a mais, né? E ela começa com uma: você foi beber água do mar porque não soube esperar, agora aguenta coração. Tipo, às vezes você entra num relacionamento, tipo, só porque você tá meio carente, aí você entra num relacionamento e se lasca, entendeu? Você foi beber água do mar porque você podia ter esperado um pouquinho pra chegar em terra firme e tomar uma água, um rio ali. Não, você vai beber água do mar mesmo. Então, agora você se vira. É isso. Boa. Vamos pra faixa de número 5, A Estrela. Eu acho que essa aqui ela já volta mais para essas outras lombras mais lisérgicas do disco. E a gente tem visto aqui, você tem falado de muitas referências bem diversas, né? Mas você teve alguma referência que guiou mais o trabalho inteiro? Ou você se alimenta de todas essas muitas coisas? Tudo tem uma unidade, né? Isso é meio que parte de um uno, tudo, né? E talvez não, é bem certo que esse uno sejam os sonhos. Talvez esse disco seja muito sobre sonho. Tanto que eu falei, cara, tô falando muito sobre sonho aqui, cara. Pô, eu até queria mudar a letra, mas aí já tava tão longe. Eu já falei, Sim. Deixa, né? Porque a medicina também fala, mas a gente chega lá. O disco, em sua unidade, ele tem essa parada dos sonhos, não à toa ele se chama Self, que é, enfim, uma das formas como Jung analisa a psique, né? O Self é o teu eu mais profundo, digamos assim, né? O mais profundo e o mais expandido, né? Enfim, e a estrela, cara, ela virou a estrela por causa da estrela do tarô, né? Não sei se vocês conhecem o tarô. Então, o tarô também é uma ferramenta que eu uso muito para escrever. Eu acredito que, se for para desdobrar essa unidade que são os sonhos, o tarô é uma segunda ferramenta que eu gosto para poder, às vezes, ter uma ideia. Às vezes você tá sem ideia, e aí o tarô me ajuda, né? Então, como vai a raiva, né, gente? Eu passo, tipo, é meio pessoal isso que eu vou falar, mas muita gente já sabe. Tipo, eu perdi minha mãe em 2020, né? E, assim, muita gente perdeu gente na quarentena. Cara, e aí o luto me trouxe muita raiva, assim. Uma fase do meu luto que me trouxe muita raiva. E eu ficava, tipo, querendo me rasgar de raiva, assim. Tipo, por que minha mãe? Tá ligado? Tipo, então, ela foi uma forma de expurgar, né, a minha dor através dessa canção também, um pouco. Então, é como vai a raiva que vive aí dentro, né? Já enfrentei leões demais, quero ver estrela. Que a estrela, querendo ou não, esse arcano se apresenta 2 vezes. Ele se apresenta nessa e na Netuno também. Tipo, ter uma esperança no meio de tanta cagada, né? Que foi essa quarentena. Então, esse disco tá bem quarentênico mesmo, gente. Agora que eu tô percebendo agora. Mas, ele tem essa coisa do... no escuro eu caminhei, estava atrás de um pouco de paz, né? Cedo ou tarde vou descobrir o barulho que há em mim.
é na noite escura da alma, que eu chamo, né? No luto mesmo, que você tá triste pra caralho, tava muito triste, assim. É ali que eu vou encontrar uma luz, velho. Entendeu? Então é nesses processos de muita dor que você vai descobrir algo que pode te transformar, assim. Então ter uma esperança, né? E já enfrentei leões demais, é a força do tarô também, que é o leão. Eu não sei se vocês leem tarô, mas pra quem lê tarô, amigos, é isso. Essa música é bem sobre isso também, sobre você fazer... quero fazer o que gosto porque gosto, né? Tipo, descobrir a tua verdadeira essência, descobrir fazer coisas que você realmente gosta e não porque os outros gostam. Tipo, pra agradar os outros. Eu vou fazer o que eu gosto, porque eu faço, fico feliz. Por mais que música é vagabundo, artista é tudo vagabundo, tudo drogado, né? Enfim, a gente tá vivendo uma fase do mal, né, cara? Mas a gente vai sair disso. Bom, já que você puxou isso de pressão social, a gente pode falar de convenções humanas, que eu acho que vai nesse rastro também de, sei lá, talvez de não se conformar a regras, de coisas assim. Pelo menos é o que eu tirei dessa música, né? E eu acho bonita que ela é meio circular, assim, e aí no final ela chega a outra conclusão diferente do que tá nessa pensata, né? E tem a participação do Pluma, e inclusive é uma das faixas favoritas minhas do disco, assim. Tipo, logo que saiu, eu falei, caralho, essa aqui é braba. Conta um pouco pra gente o que ela significa dentro do disco, que marca ali mais ou menos a metade do disco, né? É bem o ponto do meio. Essa também tem um pouco a ver com o disco do bem, assim, que é consciência explica toda, sem ciência, transcendência. Tipo, consciência explica toda, sem ciência, transcendência de todos os seres da Terra. Cara, essa música é a mais difícil de explicar de forma racional, ela é bem maluca, assim. Mas em seu cerne, ela é muito sobre a gente enxergar coisas belas em coisas simples, né? A grandeza de coisas... Porque o que é simples também é grande, o que é grande é simples, uma coisa tá na outra. Que eu chamo da lei da correspondência, né? Então, por exemplo, até uso o Ravel como exemplo. Ele é tão pequeno, né, cara? Ele é tão fofo. Ele é uma coisa pequena que me traz ele é uma pequeneza que me traz muita alegria, assim. As pequenezas, mano. Às vezes, sei lá, cada um tem a sua. Observar e contemplar por mais que seja 5 minutos do seu dia, 1 minuto do seu dia, no meio de tanto caos, é você observar as pequenezas, né? Essas pequenas belezas. Por mais bobo que seja, gente, ou piegas, né? Às vezes você pegar ali, cara, ficar vendo o passarinho em cima da árvore, entendeu? Às vezes pode te inspirar, né? O que inspira o pintor, por exemplo, inspira uma pessoa para compor, observar qualquer coisa, cara. Um poeta, ele escreve uma epopeia sobre uma abelha pousando na plantinha ali, e você fica tipo, cara, uma coisa tão simples, né? Essa pequeneza. Então, essa música, ela não viaja muito, quer dizer, ela viaja bem nas ideias, mas ela é simples, né? E essa questão da consciência, explicar toda a ciência, é que tudo é consciência, na minha visão, né? E na visão do xamanismo. Tudo, absolutamente tudo e todos, tudo que há é consciente. Inclusive a parede. Porque se a realidade é uma projeção da minha cabeça, assim como a sua, assim como a minha, tudo que eu tô vendo tem consciência. Então consciência explica toda a ciência e a transcendência de todos os seres. Que é tudo que há, inclusive os planetas, a Terra também é consciente. A Terra é consciente. Inclusive tem o... esqueci o nome dele agora, ele é político, cara. Ele é cientista político, é o xamanista também. E ele traz muito esse assunto em pauta, sobre a galera ter essa cosmovisão e essa consciência de que, por exemplo, os povos originários têm esse respeito absoluto por uma árvore. A árvore sente dor, a árvore sente, cara. Assim como as montanhas, assim como o planeta. Então, quando a gente tem essa consciência... É o Krenak. Quando a gente tiver essa consciência coletiva de que a Terra é consciente, mano, que a gente não vai ficar só matando ela, coitada.
Tipo, ela cuida da gente, mano. Ela é nosso fruto de tudo, de vida, né, cara? E as pessoas ainda não têm essa consciência, né? Elas têm a consciência sobre separada que elas são elas e eu sou especial, sei lá. Sim. É isso, gente. E cogumelo, essa música é muito sobre cogumelo. A gente passa pra faixa de número 7, Monstros. Essa faixa tem uma letra que pra mim ela é quase como um quebra-cabeça. Então eu gostaria de ouvir um pouco mais de você contando se ela também tem a ver um pouco com essa sua análise de sonhos ou se ela vem de algum outro lugar. Cara, ela tem muito essa análise de sonho. Ela fala muito sobre o algoz, né? Porque a gente tem os nossos algozes. Aquela pessoa que às vezes tentou puxar teu tapete, o fulaninho que fala mal de você pelas tuas costas, né? Tipo, tem de tudo, mano. Mas o maior algoz que tem é você mesmo, né? O maior algoz que existe, seu maior algoz é você mesmo. Então, quem vai dar bola pra esse tipo de coisa vai ser você, quem vai alimentar. Então, querendo ou não, a gente vê o nosso querido aí, que tá no poder hoje, que eu não vou nem citar o nome, como um grande algoz, né, cara? Você fala, cara, que isso? O que o cara tá fazendo com tudo, com a arte, com tudo, com a natureza? Tipo, o cara tá destruindo tudo, velho. Tipo, é um puta algoz, né, cara? Você quer... Então, assim, tem um pouco sobre essa música fala muito sobre encarar... Eu falo muito sobre encarar a sombra, essa música é uma delas, né? Se está com raiva de mim, né? Se está com raiva de mim, belo monstro, eu sei bem me proteger, não ando tão só. Então, cara, se você estiver firmado com você, com seus propósitos, com o seu amor e com os golfinhos, com os bichos que você quiser que estejam à sua volta, eles estão ali te protegendo, mano. Fica tranquilo, né? Você não anda só, né? Então, ela fala muito sobre isso, assim. E tem muitos símbolos nela que acho que a gente ia ficar um tempo aqui. Tinha perder um tempão. Essa Lari grave batera. Essa é uma das minhas baterias favoritas no disco, de ritmo. Essa é uma das minhas tracks favoritas. Se eu pegar pra ver. Tem percussão da Lari também. É uma das minhas tracks que ela tem até uma quebra e vai pra uma segunda parte, assim, que também rola uma psicodelia ali. Cara, eu não sei se eu conseguiria analisar agora o Fui Clarão, cavalo pra ver, você na aurora se devorar. Gente, fui clarão, cavalo pra ver. Tipo... É que o cavalo também na Umbanda, o médium recebe... É um cavalo, né? Ele recebe espírito, né? Então, tem um pouco de tudo aí, gente. Que até eu tô codificando algumas coisas. Tô chegando lá, também tô nessa análise. Boa, bom demais. A gente vai pra 8ª, que é Netuno, com o Fernando Richtbitter. Essa música é muito boa. E eu li que você... tava desabafando com ele e tal, e aí a letra surgiu a partir disso. Então eu quero entender como foi essa conversa, como foi esse desabafo. Foi na quarentena, obviamente, né? E o Fê tava numa lombra, assim, lombra mesmo, cara. Pô, velho, eu senti que eu tinha que falar com você. Ele me mandou uns áudios, que ele tava na lombra. O que você faz, velho, quando dá tanta tristeza, né? Eu falei, cara, eu medito, né? Não tem muito o que fazer. A gente conversou e ele abriu o coração, assim, sobre... Eu abri um pouco, falei, cara, minha mãe tá passando... Na época minha mãe ainda tava viva, mas ela tava no processo já quase indo já, né? Por causa de câncer e tal. E aí ele falou, pô, perdi meu avô, não sei o que, a gente meio que trocou esse assunto sobre perder entes queridos. Ele contou sobre um sonho que ele teve antes do avô dele morrer. Ele teve um sonho e o avô chamava ele Vem Dormir no Mar. E ele me contou esse sonho, né? Então eu falei, essa vai ser a música da semana. Na época que eu tava escrevendo. E aí eu sentei em casa e foi a minha primeira música que eu fiz sobre alguém. Tipo, sobre a história. Tipo, geralmente eu faço música sobre minhas próprias histórias. Essa, acho que, se eu não me engano, gente, eu tenho que analisar, mas é a primeira música que eu fiz sobre a história de alguém, saca? Então ela foi inteiramente pro Fê, e aí eu mandei pra ele sem falar nada, tá ligado? Pra ver se ele percebia. E ele percebeu. Ele falou, primeiro ele ouviu, aí ele, pô, legal a música, Lu. Aí passou, tipo, umas horinhas assim, eu não acredito. Você fez uma música pro meu sonho! Aí, tipo, eu meio que fiz uma música pro sonho dele, né? Me inspirou muito a história do sonho dele. E aí é Netuno, porque ele também é pisciano, os dois é pisciano. Falou, cara, a gente vai fazer uma música sobre os piscianos aqui, entendeu? Netuno, que é o planeta que rege, né? Dos sonhos, do inconsciente, do mar, né?
aquela coisa. E aí, óbvio que eu convidei ele pra participar. Eu falei, cara, já que eu fiz uma música pra você, um feat muito bonito. História, eu vou te convidar, né? Ele é muito produtor, ele tem uma banda que chama Estela Viva, que é linda. Eu ouviria se fosse vocês. Que é ele que interpreta, mas é uma banda que é meio Sgt. Peppers, assim, é tipo, de estúdio. Não vai pra show, não vai pra nada. E, nossa, essa é talvez uma das minhas músicas favoritas. Eu não posso definir agora, mas... Você tá dizendo isso de todas as músicas, das últimas músicas. É a Mero Cérebros. Ai, gente, Monstro, então... você falou isso também, ó. Mas não tem problema, não é um problema. É só uma constatação. É que nem pai que diz todos os filhos, não tem filho preferido. E aí quando tá na frente de cada um dos filhos, você... velho! Então, é porque às vezes eu enjoo de uma, eu falo, puta, acho que essa é uma das minhas favoritas. Mas assim, a Monstros, ela é minha favorita como arranjo. Talvez. Não tem problema, você pode... Tem espaço no coração pra todos os filhos. Agora a gente chega então na faixa de número 9, Eu Sei, Eu Sou, e eu acho que ela abre uma tríade aqui pra finaleira do disco, né, que eu acho que é mais lisérgica, mais viajandona mesmo, e eu acho super interessante que elas são também um pouco mais densas, assim, parece que elas têm um ritmo mais tranquilo, que nos leva pra outro... A gente já tá dentro do disco mergulhado, eu acredito, né, eu queria que você falasse um pouco então sobre Eu Sei, Eu Sou. Eu Sei, Eu Sou é uma track, acho que é a mais lenta do disco. Tem o beat BPM mais lento, ela é super lenta. Ela é uma ode ao Pink Floyd forte, né? Ela é uma ode até os timbres que a gente usou. O Wurlitzer, timbre de Wurlitzer, timbre que é o Echoes do Pink Floyd, aquele que é uma das minhas músicas favoritas, o Echoes. É uma das músicas, acho que é a favorita do Eric. Ele quer essa música, ele fica tipo... Então, essa música é a mais lombrada do disco, certeza, assim. É a mais lombra e é sobre ressignificar o nosso passado, né? O meu eu de um ano atrás já não é mais, né? Sobre caminhar na tempestade e sobre a queda, né? Não caía, mas cair. Porque existe uma análise onde a gente é caído, né? A gente tá aqui já como ser caído e a gente precisa meio que se reerguer, assim. Então, fala um pouco sobre aprender com a queda, né? É um símbolo bem comum, pessoas falam muito sobre isso, né? Mas é na queda, assim como eu tinha falado lá atrás, né? Quando você tá na noite escura, que você tira o melhor de você, assim. Então, ela fala muito sobre isso. E aí, é uma lombra essa música, eu não tenho muito o que falar sobre ela, mas gosto bastante. Bom, vamos pra Medicina, que é faixa com a Lari Conforto, né? Ela toca bateria e canta junto, uma faixa maravilhosa. E ela me passou muito uma vibe Tábua de Esmeraldas do Jorge Ben, assim. De você puxar muito dessas coisas, tipo água, árvore, medicina, arte. De ter, e por fim, ter muito simbolismo que vai para além dessas figuras. Assim, cada figura traz muita coisa. Então eu queria que você contasse um pouco dela, assim, pra gente. O Tábua de Esmeralda, acho que ele tá presente no disco inteiro, assim, se for parar pra pensar. Porque já abre com os golfinhos, já, né? Querendo ou não, a Lari, ela tava bem presente no processo desse disco, porque eu ia mandando as músicas tudo, assim, pra ela, né? Então, no processo, ela meio que acompanha. Por isso que eu convidei ela pra tocar. Falei, pô, você vai tocar, você quer, né? Já fez tudo, agora já, porque me aguentou produzindo o disco inteiro. Foi muito mágico, assim, cara. Convidar ela, ter a participação dela. A gente experienciou muitas coisas parecidas, né? Muitos eventos iguais, assim. Então, não fazia sentido não ser ela. Aconteceu como tinha que ser. Eu acho que eu falei sobre essa música no decorrer de todas as músicas, eu meio que falo, todas estão um pouquinho nessa, né? Que é a árvore, água. Só que ela tem uma coisa essencial, que ela é o flui e evolui, né? Flui, evolui como a água. Que é uma frase de um dos meus irmãos. Eu tenho um irmão que tem bipolaridade, né? Então, às vezes, ele tá nos momentos dele de crise, assim, ele começa a escrever, psicografar pra caramba, e ele lendo uma das cartas dele pra mim, ele mandou essa, flui e evolui. Eu falei, nossa, que lindo, cara. Que é um dos meus irmãos, o Louco Sempre Tem Razão,
umas coisas vão se puxando, assim, né? É tipo aqueles filmes do Tarantino, assim, que os personagens vão se amarrando. Então, o louco sempre tem razão, agora tá na medicina também, um dos loucos. E aí ele fala, né? Essa frase que me marcou muito, então eu comecei a escrever sobre essa frase, comecei a música nessa frase, e sonhos não são só sonhos. Que, cara, quando você sonha com alguma coisa, não é, pô, viu Batman pelado ali na piscina, do outro lado tinha o Mickey, boa, minha avó do outro lado, pô, nada a ver, isso tem tudo a ver, cara. Você tem que pegar todos esses símbolos e falar o que cada coisa representa pra você, fazer uma amarra ali e, pô, esse sonho falou sobre que eu deveria comer arroz e feijão amanhã, sabe? Tipo, sei lá, você simboliza as coisas. Então, sonhos não são só sonhos, né? Ela fala muito sobre essa questão de análise profunda, sobre a cosmovisão das árvores. Toda árvore que eu vejo, eu abraço, eu converso, tipo, cara, esse respeito pleno mesmo pela natureza, assim. Não é pra virar árvore do Big Brother, né? A galera é o planta, né? Virou planta. Não, tipo, ter esse carinho mesmo, como a gente tem com os bichinhos também, com os animais, com tudo, né? Que há. Sim. Mas ela tem... Cara, a bateria da Lari é sensacional nessa track. É absurdo, assim. Eu não tenho nem o que falar, gravou, acho que em 2 takes, saca? Tipo, foi assim, ela improvisou ali. E, assim, todas as bateras, isso é uma coisa interessante de falar. Todas as baterias do disco, elas tinham baterias guia já. Eu programava as bateras. Inclusive, Traumas de Estimação, que é com o Pedrinho, né? Pedrinho Lacerda da Applegate, que gravou, eu programei as bateras. Tipo, eu tocava no pad igual o beatmaker. As músicas que a Lari gravou não tinha pad, velho. Não tinha bateria. Foi no feeling. Ela foi... As 2 músicas que ela gravou, Monstros e Medicina, não tinha bateria pad, cara. Ela pegou as bateras que era pra criar ali uma alquimia, entendeu? É por isso que eu falo. As minhas favoritas, porque são favoritas. Esses meus filhos! Porque tem essa liberdade também. Que não era... Porque as outras baterias eu meio que programei tudo, então vem muito já do que eu tava esperando. Essas não, vieram coisas que eu não tava esperando e me surpreenderam muito, cara. A medicina me surpreende muito por causa da bateria também. E os sonhos não são só sonhos, colar, enfim. É isso. Certo. Você falou um pouco da frase Flui, Evolui, e vai ser o nome da faixa final, né? E essa faixa final também vai se conectar com a faixa inicial. É meio que um círculo que se fecha. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse encerramento que é como um recomeço também do disco. Cara, a Flui Evolui aí é a lombra master, né, cara? É pra entregar pra os buracos negros, sabe? Que a galera tá fotografando agora. Tipo, interestelar, assim, tipo... Tipo, já era, tá? Você pegou a viagem, vem... eu vou te levar comigo. Levou pra lombra... Entrou, aí chegou na Flui Evolui no portal, assim, né, de frente pro buraco negro, aí Flui Evolui, tipo, pesadão, assim, tipo, tá entrando no buraco negro, na lombra. E aí eu tava Lari na batera também, e essa foi um take. Tipo, eu vou dar play e você mete qualquer coisa aí. Tipo, começou a meter umas viradas, assim. E aí, cara, só que a gente tava ouvindo essa track, a gente juntou a banda pra ouvir, e, cara, a gente ficou meio na bad, assim. Tipo, rolou nossa, mano, vai terminar o disco triste desse jeito. Tipo, o Eric ficou meio arrepiado, mas de um jeito ruim, sabe? Mano, não dá pra gente terminar o disco tão triste, cara. Tipo, tá muito triste. Não sei o que. Eu falei, mas a gente vai fazer o quê? Tá ligado? Aí ele falou, aí ele lembrou. Falou, cara, a gente tem a Golfinhos Deluxe. Eu chamo, né? Porque, o que eu tinha achado? A primeira versão, eu falei, tá muito pop, cara. Preciso fazer uma versão meio Marcos Valle, assim, uma coisa meio chique. Só que ninguém caiu nessa, tá ligado? Os caras, tipo, alô, meu, nada a ver essa versão aí no disco. Tipo, toda música tá com batera, tá com uma produção já específica, vai vir com uma onda completamente diferente pra abrir o disco, não vai fazer sentido. Então a gente falou, pô, vamos fechar com a primeira. A primeira música que foi feita pro disco vai fechar também. E aí, meio que virou isso, gente. Tipo, deu aquela lombra pesada, que eu nem sei quem vai conseguir chegar até o fim dessa track. Quem chegou, entra de novo nos golfinhos, tá ligado?
Então, eu acho que não sei se vocês assistiram aquele episódio do Mestre das Colheres do Midnight Gospel, que ele fica tipo com umas colherzinhas, e aí o cara vai fugindo da prisão. Gente, por favor, assistam isso. Que é um cara que ele tá preso e ele tá cheio de trauma na prisão, assim. E ele é muito puto com a vida, e ele consegue fugir da prisão, só que aí ele meio que cai num negócio, ele tá morrendo, e aí ele vai pra uma balança, assim, eu não lembro qual deus, que é um deus egípcio, se eu não me engano, a justiça põe ele na balança e ele meio que pesa a pena e ele. Aí ele pesa demais, ele volta pro mesmo ciclo. E repete tudo de novo infinitas vezes, gente. Então eu acho que tem um pouco dessa roda aí. Então, fazendo essa análise, mas não sei se é isso. É mais pra falar, cara, vamos terminar pelo que começou, mas é secreto, é pra quem vai ouvir, quem chegar vai ser um presente secreto. Eu nem sei se é comum isso, né? Mas a hidden track, eu nem sei se isso é comum. É difícil agora hoje em dia, né? Eu acho. Na era dos streamings é difícil mesmo. Eu lembrei do disco da Joanna Nilsson, o Divers, que na prática a primeira música se conecta à última. Porque ela termina o disco, ela tá falando várias palavras começam com trans, né? E aí ela termina apenas com essa primeira coisa, trans, transmit, trans. E aí o disco, a primeira palavra do disco, da primeira faixa é sending. Então se você ouve em looping, fica transcending. E aí, Nossa. tipo, forma essa coisa. É isso que eu lembrei. Então, só pra gente fechar essa análise, agora eu vou falar um pouco do tarô aqui, mas é que, na verdade, é uma jornada, né, do Joseph Campbell, que eu também uso muito para escrever. Joseph Campbell enfim, é um dos filósofos mais importantes para quem gosta de escrever roteiro, texto, qualquer coisa. E ele fala muito também sobre a jornada, até no tarô, né? Então eu vou chegar no tarô para poder fechar. Quando o louco começa a jornada, depois que ele chega lá no mundo, lá no arcano 21, ou 22, se eu não me engano, volta pro louco, entendeu? Você chegou no fim da jornada, você vai voltar, velho. Não tem muito o que fazer, entendeu? Então, acho que é um pouco isso, terminar com o que começou pra falar, agora vai... Mas eu depois, fiquei curioso de ouvir essa do Transcending. Depois se você puder mandar pra mim, eu vou ficar feliz. Esse papo rendeu bastante. Pra quem quer se aventurar mais no disco, eu acho que é um bom caminho pra gente também pensar em outros olhares, outras coisas a partir das faixas. Então acho que a gente só tem a agradecer a sua participação, o seu tempo, de ter topado bater esse papo. Quero agradecer a todos vocês, do fundo do meu coração, pela oportunidade e agradecer a todo mundo que participou desse disco. Eu já agradeci num vídeo lá, né? Mas agradeço todo mundo mesmo, assim, porque a gente acha que a gente faz sozinho, mas a gente não faz nada sozinho. Nada. Gostaria de pedir também que você deixasse as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, onde pode trocar ideia, ouvir o disco, essas coisas todas, todo o seu serviço. Valfredo em Busca da Simbiose tá como valfredo.simbiose em todas as plataformas de streaming, inclusive deve ter na pirataria também. E também um dia eu vou criar o TikTok, gente. Prometo. Boa. Nós somos podcast VFSM em todas as redes sociais. E você pode também ajudar a gente a partir do padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a esses programas especiais com bastante antecedência, acesso ao nosso grupo de apoiadores, onde você vai poder trocar ideia, ouvir os programas antes, ajudar a gente a escolher as capas dos episódios, entre outras coisas. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso, até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.